Olá pessoal, vamos dar início agora ao nosso conteúdo de cartografia, a nossa segunda aula, para complementar todo o conteúdo do programa da SpaceX e do Enem. Aqui nós temos um roteiro a seguir. Então nós vamos trabalhar o sistema de projeções cartográficas, as projeções dentro da visão de mundo, as visões ideológicas, de mercado e outras. Vamos trabalhar as representações dos mapas através da Anamorphos e também de estudos sobre as isoníneas e as formas de representação do relevo, também feita pela cartografia. Depois a gente passa as questões tanto do Enem como da SpaceX. Então, primeiro, as projeções cartográficas, na verdade, são formas de representação da superfície da Terra. E você vai representar exatamente a superfície, que é um geóide, numa área que é plana, que é o mapa, ou que é uma carta topográfica. Aí você vai observar que pelo formato da Terra e pela forma do mapa, que é plana, a representação também não ficará perfeita. Mas o sistema de projeções cartográficas, ele realmente foi desenvolvido com essa finalidade, de elaborarmos mapas e, usando essas projeções, que são três grandes grupos: as cilíndricas, as cônicas, que as azimutais, elas vão permitir que a gente faça correções nessas distorções em virtude do mapa ser plano e a Terra ser uma superfície curva ou geóide. Aí a projeção vai permitir que a gente faça correções dessas deformações, dependendo de cada área mapeada. Mas também não existe nenhuma projeção perfeita. A finalidade delas é reduzir essas deformações. E aí nós temos exatamente os três grandes grupos: as projeções do tipo cilíndrica, que a gente até pode falar da projeção de Peters ou de Mercator, que são muito abordadas nos vestibulares. Aqui você vai ter uma projeção que representa o planeta como um todo, mas as áreas mais próximas de uma representação sem deformações são as regiões intertropicais ou de baixas latitudes. Aí tem um outro grupo, que são as projeções cônicas, que são, digamos assim, ideais para representar as regiões de médias latitudes, que são as zonas temperadas norte e sul do planeta. E temos as projeções plana ou azimutal, ou também polar, que são indicadas para confeccionarmos mapas das regiões de latitudes elevadas, que são as regiões polares. Então, a finalidade maior é exatamente esta, de corrigir as deformações dos mapas, não torná-los perfeitos, porque, como a gente já falou, uma superfície de um geóide, quase uma esfera, sendo representada numa superfície plana, você vai ter áreas do planeta que serão deformadas. E nós podemos classificar essas projeções em quatro grupos. Nós temos as equivalentes, que elas conservam as áreas, ou seja, as áreas na carta, elas são proporcionais pela escala à área real do próprio terreno. Agora você observa nessa projeção, por exemplo, que é a de Peters, que é uma projeção cilíndrica. Aqui você tem exatamente deformações. Olha aqui a Antártida, como é que ela aparece? Uma faixa alongada de terras
quando na verdade a Antártida é um continente quase circular. Então não há projeção perfeita, mas essa pelo menos equivalente, elas conservam as áreas, a superfície em quilômetros quadrados. Aí nós temos outro grupo, que são as projeções conforme. O exemplo aqui é a projeção também cilíndrica de Mercator, que aí você vai ter exatamente a preservação das formas, mas não das áreas. Elas são exatamente, assim, insufladas. Embora que você veja que na Antártida a gente não tem como preservar, até porque à medida que você se aproxima do Polo Norte ou do Polo Sul, as deformações numa projeção tipo cilíndrica, elas não desaparecem. Aí tem uma projeção equidistante. Na verdade, essas aí mantêm a distância entre os pontos, entretanto, não preserva as formas, elas são alteradas. E eu quero fazer um comentário bem completo desse tipo, porque aqui nós temos uma projeção que ela é muito abordada nos vestibulares, nos concursos. Por quê? Porque nós temos aí uma projeção que ela é uma projeção equidistante, no caso azimutal, ela está representando, conforme o desenho, o nosso planeta, mas focada a partir de um ponto que pode ser o Polo Norte ou o Polo Sul. E aí nós temos aqui, essa projeção foi desenvolvida lá próximo ao ano que foi desenvolvida também a projeção de Mercator, que a de Mercator é de 1569, essa é de 1581. Então é uma técnica cartográfica criada pelo humanista francês. Exatamente esse modelo de projeção ele vai adotar para qualquer ponto do planeta, você pode usar como centro da Terra. Por isso é que essa projeção tem um caráter também geopolítico. A gente vai já falar sobre essa questão da geopolítica sendo tratada dentro da cartografia. E aqui você vê que ela, assim, coloca o centro do mundo, você pode focar em qualquer área escolhida. Eu posso colocar a cidade de São Paulo no centro dessa projeção. E a partir daí eu definir os demais pontos do planeta. E aí você vai ter as distorções também nas áreas mais distantes, conforme aumentam as latitudes e as longitudes. Mas por ser uma projeção equidistante, a distância em linha reta, lá no ponto que você coloca como centro do planeta, ela é mantida, né, de forma exata. Porém, as distorções são na forma dos continentes. Então, distorções conforme o mapa se afasta do centro, as formas e os tamanhos dos continentes tornam-se cada vez mais distorcidos. Tem um caráter de uso militar muito forte, por quê? Porque hoje nós estamos na era das tecnologias de guerra extremamente avançadas. E o uso dessa projeção permite, digamos assim, é ótimo para você guiar a trajetória de mísseis e rastrear também os satélites artificiais. Então é uma projeção preferida exatamente para os trabalhos militares. E aqui você tem ela representando também a bandeira da ONU, é inspirada nessa projeção, até porque ela mostra a partir do polo todos os pontos do planeta, todos os continentes, né? E aqui o simbologismo, ou simbolismo geopolítico, já que ela é uma ferramenta de centralização, pois qualquer nação, se fizer um mapa do mundo e colocar essa nação como centro, você passa a dar a ideia de uma questão geopolítica, como se aquele país fosse o centro do mundo. Como fez, por exemplo, lá na projeção de Mercator, o Gerard Mercator, ele colocou
a Europa como centro do mundo para justificar a europeização. Então, era utilizada principalmente para definir áreas aéreas e marítimas. Daí também o interesse pela questão das Forças Armadas. Aqui nós temos outra projeção também aqui distante, só que a primeira que eu mostrei, ela é polar, né? A primeira aqui é polar, tá? Essa outra era uma projeção aqui distante, cônica. Aí você vai observar que ela mantém as distâncias reais corretas ao longo dos paralelos padrão. Que paralelos padrão são esses? Via de regra, a projeção cônica, ela é utilizada para as áreas de médias latitudes. Então, geralmente, os paralelos vão estar entre os 27 graus e 66, norte ou sul, que são os valores das regiões, digamos assim, ou temperadas ou de médias latitudes. Aí você vai ter que, já nessa área, as deformações são minimizadas. Já nas outras, elas são, por demais, alteradas as formas das áreas continentais dos oceanos. E aqui nós temos também outra aqui distante, só que ela é a cilíndrica, que é a que nós usamos principalmente para as baixas latitudes. Aí você tem aí que ela preserva a distância correta ao longo de todos o Equador, ao longo dos meridianos, tem que você escolha a área, que é a área de baixa latitude. E ela é muito utilizada na elaboração de mapas, que a gente já trabalhou aqui, que são os mapas temáticos, aqueles que focam um tema específico. Aqui nós temos o Brasil, por exemplo, nessa projeção, né, mapeado pelo IBGE. Aqui nós vamos ver que as distorções para o Brasil são muito pequenas, que nós estamos quase totalmente nas regiões de baixas latitudes, que é exatamente a projeção cilíndrica, que é entre os trópicos. Somente o sul do Brasil é que foge à regra por ser uma área extratropical. Aí já passa a região temperada e não a intertropical. Aí a quarta classificação são as projeções afiláticas. Essas não conservam nem as áreas, nem as formas, nem tampouco a distância entre os pontos mapeados. Mas ela busca um equilíbrio entre a projeção conforme, por exemplo, a projeção de Mercator, e a conformidade e a equivalência, que é exatamente representar o mundo buscando representá-los com poucas distorções. Essa projeção também é conhecida como projeção de Robinson, que foi elaborada lá nos anos 60 do século passado. Aqui você tem o planeta como um todo e dá para você visualizar as distorções à medida que as latitudes aumentam. Bem, na verdade, essas projeções, principalmente do século passado até o dia de hoje, elas têm sido mantidas também como uma ferramenta para justificar uma determinada ideologia ou uma visão de mundo. Mas quem começou com essa situação de colocar o mapeamento do mundo para justificar uma ideologia de controle do espaço mundial, de ser o centro de decisões, foi exatamente a Europa. Lá em 1569, a própria projeção de Mercator, de Gerard Mercator, ela deu exatamente essa visão eurocêntrica, para justificar a própria situação do eurocentrismo no mundo na época. Aí você observa o quê? Que essa projeção, ela por natureza já distorce as áreas, porque ela é uma projeção cilíndrica. Aí você só tem aqui corretamente representadas as áreas ou regiões intertropicais.
Aí aqui o cara coloca exatamente a Europa no centro dessa projeção, para dar exatamente a ideia de que a Europa estaria no centro do mundo e com as suas dimensões continentais bastante alteradas. Aí você tem duas contradições. Primeiro, a Europa não está no centro, está nas regiões temperadas e nela tem essa dimensão toda. E nessa área aqui, as deformações são menores. As maiores são exatamente lá nas latitudes elevadas. Mas é uma projeção que tem essa finalidade de justificar na época o eurocentrismo. Já no século passado, no século XX, nós tivemos exatamente a publicação de um trabalho de Arnold Peters, que vai exatamente fazer um questionamento dessa visão ainda da época eurocêntrica e vai colocar exatamente a Europa, digamos assim, no seu devido lugar e dar ênfase no mapeamento, embora também distorcida as áreas, ao hemisfério sul e por conta dessa região do planeta está lá todos os países que são subdesenvolvidos. Na época a gente usava essa classificação. Hoje nós temos outra classificação que coloca aqui alguns países da América do Sul ou da África como emergentes, mas ela ganhou um apelido, né, de visão terceiro-mundista. Por que essa expressão? Porque lá na época da Revolução Francesa, o terceiro mundo ele vai exatamente ser o carro-chefe da Revolução, juntamente com a burguesia. E aqui o Peters ele considera que também o terceiro mundo tinha essa condição de fazer essa revolução e sair dessa situação. Aí vai dar exatamente nessa projeção, essa visão terceiro-mundista, colocando aí os países desenvolvidos em evidência, né? Pelo menos no mapa, que economicamente essa coisa não aconteceu ainda desde a época até os dias de hoje. Aqui nós temos uma outra projeção, que era exatamente, digamos assim, uma quase cópia da projeção de Peters, só que o autor, ele vai exatamente, digamos assim, fazer essa projeção de forma invertida, colocando o hemisfério sul para cima e o norte para baixo. Nada de tão anormal, até porque quando você faz essa virada, aqui continua já o novo nome hemisfério sul, aqui é o hemisfério norte, o leste que estava aqui vai para o lado de lá e quem estava lá vem para cá. Então você faz só dar o giro e coloca em evidência, né, exatamente o terceiro mundo, ou os países subdesenvolvidos. É a projeção recente, onde o autor, que eu coloquei aqui algumas informações, ele tem interesse exatamente o quê? De destruir mais ainda a visão eurocêntrica na busca de mostrar nessa representação um equilíbrio entre a Terra como um todo quanto à distribuição dos países. Aí você tem aqui um modelo cartográfico que é cilíndrico, mantém a proporção real dos tamanhos dos continentes, foi criado em 2002, é algo recente, né? E vendo a visão global, combatendo exatamente a ideia da europeização e justificando agora numa situação de colocar o continente ou os países do sul numa proporção mais realista dentro do Mapa Mundi. Será a projeção cilíndrica, digamos assim, os paralelos 37 graus e meio norte e sul, vai além um pouco do trópico de Capricórnio aqui, porque agora está virado, né? Então o Capricórnio é aqui e aqui é o trópico de Câncer. Então aqui você teria mais de 23 graus, ou seja, 37 graus, para dar essa garantia de que essas áreas estariam representadas com o mínimo de distorções. Mas ela apresenta o que? Distorção no formato das massas
planeta, no caso aqui da Antártida, de outras regiões que têm uma alteração no seu formato. Temos também outra projeção que a gente vai observar aqui lá na prova SpaceX Veneza, faz referência a todas elas, né? Que é uma projeção que o autor ele vai exatamente tentar representar a Terra sem nenhuma deformação, imaginando como se a Terra fosse uma superfície, como é hoje, um geóide, mas ele abria essa Terra numa superfície plana e faria um corte, né, em algumas partes dos oceanos e teria uma projeção quase perfeita. Exatamente a projeção de Good, que foi publicada em 1923, que é também uma projeção cilíndrica, né, que apresenta exatamente aquela condição de você ter um mapa mundi muito bem representado. Então a projeção é essa. O cara vai exatamente tirar a parte dos oceanos para tentar, nesse modelo, colocar exatamente o planeta, pelo menos com os continentes. Mas aqui você já nota uma aberração gigante, né, que é a Antártida fragmentada em blocos e era um continente único. Então não há possibilidade de você ter uma representação de um geóide, do nosso planeta, uma superfície plana. Por mais que a cartografia tente, ela vai conseguir reduzir as distorções, mas eliminar por completo, até o presente momento, ainda não apareceu ainda uma fórmula mágica. Bem, agora deixando de lado as nossas projeções, que a gente vai já voltar com elas na parte dos exercícios, nós vamos falar também de uma outra ferramenta da cartografia, que trabalha com mapas e que é possível você representar determinados fenômenos através do mapa, e aquele fenômeno que você quer dar, digamos assim, uma dimensão maior ou menor, você vai fazer como? Você vai deformar o mapa ou insuflar essa área. Um exemplo, você quer mostrar no mapa a distribuição de renda no mundo. Então, o país que mais fatura, que tem a melhor renda per capita, ele vai aparecer no mapa agigantado, ou assim, inflado, né? Aquele país que tem uma situação miserável, o país africano, ele vai aparecer exatamente de forma bem reduzida. Então aqui é uma técnica que distorce a forma e o tamanho de um território para representar um fenômeno quantitativo, como a renda, a população absoluta, como também o PIB, ok? Então essa é a finalidade da técnica de anamorfose, que é exatamente um recurso gráfico muito utilizado na cartografia para representar dados estatísticos, como a população, o PIB, incidência de doenças. Nesses mapas, os territórios perdem a sua forma e tamanho real, tornando-se inflados ou encolhidos na proporção direta da intensidade. Quanto maior a renda do país, maior vai ser o mapa dele. Quanto menor, se não tiver cuidado, ele vai até desaparecer do mapa. Então aí a gente vai agora observar os exemplos. Então aqui eu tenho uma pesquisa, o investimento de pesquisa no mundo. É claro que aqui não é o mapa atual, mas também não mudou tanto. Se você considerar os investimentos em desenvolvimento tecnológico e pesquisa, nós vamos saber que os países mais ricos estão na vanguarda. Aí o exemplo dos Estados Unidos, aqui os países da Europa, aqui alguns países asiáticos. Aí você vai ter, por exemplo, lá na África ou na América do Sul, você quase não nota a presença desses países, porque a intensidade de investimentos é bem inferior. Um outro exemplo, nós temos aqui a população brasileira, no caso a população branca, distribuída pelos estados. Então a região sudeste e do sul tem uma maior concentração. Aí você vê que os estados estão agigantados.
e onde você tem uma menor concentração, os estados vão sendo reduzindo a sua área. Então essa é uma forma de trabalhar informações geográficas no mapa, dando esse grau de intensidade. Aí a gente tem como interpretar analisando esses dados. E aqui outro exemplo que é exatamente sobre a população rural. A gente fala de urbanização, nós temos um país que tem uma população urbana gigante, outros têm muita gente do campo. Então, por exemplo, os países asiáticos, muitos têm uma população rural gigantesca. Aqui na América, você sabe que a América já está quase 100% urbanizada. Quer dizer, tem gente muito nas áreas urbanas, mas tem locais que a população rural é bem maior. Mas o mundo como um todo, ele é urbano. E o Brasil, por exemplo, já tem mais de 80%. Agora a população rural é muito pequena e você quase não vê aqui essa ênfase. Bem, depois a gente vai ver essa parte também lá nas questões. E agora vamos falar também do outro artifício que a gente trabalha com o mapeamento, com a cartografia, para representar informações sobre aspectos geográficos, do ponto de vista econômico, físico, político, geopolítico, através de um mapa, onde você vai representar esses indicadores exatamente através de linhas. E o conjunto delas nós chamamos de isolinhas, que é uma técnica cartográfica que conecta pontos de um mapa com o mesmo valor para uma determinada variável. Elas ajudam a visualizar fenômenos contínuos e padrões de distribuição espacial, recebendo nomes diferentes dependendo do dado que representem. Então, vou colocar aqui alguns exemplos para mostrar no mapa. Né? Então, por exemplo, existem as isóbaras, que são linhas que aparecem no mapa, onde identificam lugares de igual pressão atmosférica. Então, por exemplo, existe a isótopos, que é a linha do mapa que apresenta os pontos do planeta onde nós temos a mesma intensidade da radiação solar. Nós temos as isogeotérmicas, que são as linhas do planeta, do mapa, que identificam a igual temperatura média daquela região. Então, são um conjunto de linhas que a cartografia trabalha em diversos aspectos da geografia. Aqui nós temos outros exemplos, né? Por exemplo, isogonal. Você vai ter uma linha traçada do planeta, onde o magnetismo, a declinação magnética do planeta é igual. Você vai ter a linha chamada de isopor, que é exatamente aquela que você tem os locais do planeta com igual variação anual de declinação magnética. Vocês têm a isoieta, que são as linhas do mapa que unem pontos de igual precipitação atmosférica, ou de chuva, ou de queda de neve, ou de granizo. Aí você tem outros exemplos, mas aqui o mapa vai mostrar mais ou menos. Então, por exemplo, aqui eu tenho dois mapas. Aí aqui você tem essas linhas nesse mapa primeiro, aqui tem os valores. 1014, aqui representa 1014 milibar, que é a medida da pressão atmosférica. Onde essa linha passa, a pressão atmosférica é igual, é a mesma. Aqui eu tenho 1005 milibar, então toda essa linha aqui, que é a isóbara, ela vai exatamente estar dizendo que essa área tem essa mesma pressão. Então, o mapa de clima, o mapa sinótico, que você vê a previsão do tempo lá no telejornal, ele traz exatamente essas informações. Assim também como eu tenho aqui o mapa do Brasil, né, que é exatamente um mapa de pluviosidade, mapa das chuvas do Brasil. Aí aqui tem umas linhas que vão exatamente determinar a quantidade de chuva nessa área, que são as isoietas. Assim como eu podia ter aqui uma carrada de linhas mostrando a profundidade dos oceanos, que são as chamadas isobatas. Então a cartografia trabalha com essas linhas para exatamente identificar fenômenos nos mapas e mostrar exatamente também a ocorrência dos mesmos e os pontos que
a intensidade é a mesma. Daí o prefixo iso quer dizer igual, isotermo igual temperatura e assim por diante. Agora vamos falar do último tópico, que são exatamente as formas que a cartografia utiliza para representar o nosso relevo. Nós já vimos as formas de representação da Terra, como o próprio mapa, a planta, o globo, os croquis, as imagens de satélites e outras tantas. Agora eu vou mostrar como é que a cartografia faz uma representação ou no mapa, né, ou através do mapa de outros instrumentos para representar o nosso relevo. Então a primeira representação, a primeira forma, vamos chamar de curva de nível, que lá na matéria sobre solo a gente também sabe que existe a curva de nível, que é uma forma de você cultivar a terra para combater os efeitos da erosão. Aqui eu tenho uma curva de nível que são exatamente as linhas que no mapa identificam os pontos de mesma altitude. E como é a altitude, esse nível a partir do nível do mar. E um detalhe, quando você olhar uma curva de nível, até falei na última aula, quando as linhas estão muito próximas, muito concentradas, você tem um relevo mais íngreme. Se a área mostra linhas bem separadas, aí você tem um relevo mais plano. Vamos ver aqui um exemplo. Então aqui eu tenho uma área de colina, aqui eu tenho as altitudes. Aonde passa aqui essa linha com 110, em qualquer ponto desse a altitude é 110 metros. Aqui no topo você tem a maior altitude, que é 140. Tá? Então aí você tem uma representação de curva de nível. Aqui também eu tenho outro mapa do IBGE, que é o mapa topográfico, que mostra exatamente as curvas de nível, mostrando que esse terreno tem altitude que varia a partir de 1000 metros até 1054. Então essa é uma forma de representar o relevo através das curvas de nível. Aí lá no programa da SpaceX, do Enem, eles podem colocar uma situação X. Qual é o trecho dessa curva de nível, dessa área que é mais viável para a construção de estradas? Então você vai querer estar subindo serras e mais serras, vai procurar uma área onde a presença do relevo é mais suave. Se for para a construção de represas, você vai buscar uma área onde passe rios e também tenha cachoeiras e corredeiras. Então a gente vai observar que eles trabalham lá nos concursos com a interpretação dessas curvas de nível, que a gente viu na última aula, a questão do SpaceX, que trabalha exatamente com esse mapeamento. Mas temos também outras formas de representação do relevo, exatamente as cores da hipisometria ou cores hipisométricas. Aqui você tem cores que são padrões para determinadas formas de relevo. Então aqui você tem o planalto, a serra, a planície, tem a depressão. Então para cada área dessa, para cada forma de relevo, chapada, depressão, serra, planície e etc., você vai ter uma cor padrão. Então essa é a representação que você utiliza, escala de cores padronizada para indicar faixa de altitude ou até profundidade dos oceanos. Quando é oceano, quando é profundidade, só pode usar cores azul, só que a tonalidade ela aumenta, fica mais forte na medida que as águas são mais profundas. Aí você vai ter as cores batimétricas lá para a profundidade dos oceanos. E aqui são as cores hipisométricas, porque hipisometria se refere à altitude. Também nós temos a técnica de sombreamento, que é a simulação, a iluminação da área, do terreno,
já foi mapeado. Aí essa iluminação vai criar uma sombra. Você vai pensar até que esse mapa aqui ele é um mapa tridimensional. Na verdade, aí você tem uma superfície plana, mas que te dá uma ilusão de tridimensionalidade. Aí você vai ter exatamente os relevos, como são muito acidentados, é possível se representar usando também o sombreamento, ou relevo sombreado. Aqui é o trabalho do IBGE, coloquei aqui mais ampla essa foto para você ter uma ideia desse mapeamento. Então fica em destaque também as áreas que estão com a presença aí dos rios, que são áreas de depressão, por exemplo. Então você tem uma ideia de que esse mapa está te dando uma visão real do espaço mapeado. E esse também, o quarto, que é o perfil topográfico, é uma das formas de representação que mais se cobra em concursos e vestibulares. Então aqui eu tenho um corte do relevo, por exemplo, eu estou saindo aqui de Salvador e vou até o Pantanal, até o Mato Grosso. Então aqui vai mostrar nessa linha reta, atravessando o Brasil, lá do litoral, até quase a fronteira, o que nós temos de relevo. Aqui você tem, por exemplo, a planície litorânea, você tem a Serra Geral, aqui no centro Planalto Central, lá a planície do Pantanal. Então, lá na especificação do Enem, eles podem colocar 5 perfis desses, aí traçar uma reta, um segmento de reta no mapa e pedir para você identificar naquela rota, naquele segmento, qual é o perfil do relevo que você identifica. Para isso, para você chegar a essa conclusão, você tem que estudar lá no relevo, a gente vai ver depois, aquelas classificações, como a do Abi Saber, como a do Haroldo de Azevedo, Jurandir Ross. Se eles colocarem o mapa com a classificação do Jurandir Ross e traçar um segmento de ponta a ponta, você tem que ter muito cuidado, porque o mapeamento do Jurandir Ross, ele divide o Brasil em dezenas de unidades, diferentemente do Haroldo de Azevedo, que por conta também das técnicas que ele dispôs na hora, na época, eram bem elementares e não deu para compartimentar tanto relevo. Mas depois a gente vai ver os mapas do relevo do Brasil, vocês vão ter uma ideia desses perfis nas 3 classificações. Bem, agora vamos para a parte aplicativa aí, nós vamos trabalhar algumas questões do Enem e da SpaceX. Vamos na primeira da SpaceX, não é tão antiga, de 2019. Vamos ver se realmente o que a gente acabou de falar da cartografia, a SpaceX está abordando. Desde os primórdios, o primitivo rabisco em uma placa de argila, o império de animais, como já falou aqui da evolução da cartografia, até a difusão maciça de aplicativo, localização e de navegação, smartphone, uso de mapa, é uma necessidade vital para o homem. Sobre esse assunto, considere as seguintes afirmativas. Primeiro item, olha aí, primeiro item. Diferentemente dos meridianos, que possuem sempre o mesmo diâmetro, já que eles dão uma volta completa na Terra, os círculos, no caso os paralelos, ou Tropicânus, o Capricórnio, o Círculo Polar Ártico, o Círculo Polar Antártico, o Equador, eles apresentam o quê? Diminui de tamanho. Se você está no centro, você tem a maior medida, que é o Equador. Mas se você está no polo, lá na zona glacial ártica, o Círculo Polar Ártico tem uma circunferência bem menor que o Equador. Aí o item 1 é correto. Item 2. As escalas podem ser gráficas ou numéricas. As representações em escala pequena
mostram que a escala pequena é para área grande. Aí são poucos detalhes. Então o item 2 está falso. O item 3. As distorções de áreas, de formas ou de distância pode ser eliminada quando as projeções afiláticas são empregadas na confecção de um mapa. Você observa exatamente o contrário, né? Então, item 3 aí é falso. Essas projeções aqui, é só voltar aqui rapidinho. Olha, as afiláticas não conservam nem as áreas, nem as formas, nem as distâncias. Então você tem que saber as características dessas projeções, porque lá na SpaceX ou no Enem, eles cobram, e na SpaceX eles trabalham com um nível de dificuldade maior. Ok? Questão item 4. Anágrafos é uma forma de representação cartográfica utilizada em mapas temáticos na qual as áreas dos países, estados ou regiões são mostradas proporcionalmente à importância de sua participação no fenômeno representado. Então esse item é o quê? Correto, é o próprio conceito dessa forma de representação desses fenômenos ou fatores ou elementos geográficos nos mapas. Ok? E 4. SpaceX 2016. Aqui nós temos uma projeção servida há pouco tempo. Sobre a projeção cartográfica utilizada na produção do mapa abaixo, é correto afirmar que projeção é essa? De Pedra de Mercator. O item A. Ela é cilíndrica, muito útil à navegação marítima, pois não deforma os ângulos que permanecem com os seus valores reais. Aí é falso, é porque você tem exatamente uma representação que as deformações aumentam com as próprias latitudes quando aumentam. Letra B. Plano azimutal. Aqui é uma projeção cilíndrica. E como é de Mercator, ela é a cilíndrica conforme, né? A forma permanece. Mas a deformação não. Aumenta. A 2 é. A letra B é falso. A C. Azimutal é equidistante. A projeção azimutal é aquela que é usada para os polos. Aqui é o planeta todo. É a projeção cilíndrica. Ok? Então você também está errado. A letra D. Ela é cilíndrica, equivalente, que destaca as áreas situadas na latitude intertropicais. Preserva as dimensões relativas entre os continentes e países. Então, como ela mantém aí as áreas, mas aumenta a forma, a opção correta é a letra D. Agora a letra E. Cilíndrica interrompida, que conserva a proporção das áreas representadas e é muito utilizada nos atlas escolares. Essa projeção aqui, eu coloquei exatamente essa imagem, né? Aqui ela. Se para elaborar essa projeção eu tenho que cortar áreas continentais, áreas oceânicas, e os continentes também são cortados, no caso a Antártida, para ser mostrado dessa maneira,
se eu for confeccionar atas com essa projeção, eu vou jogar uma série de informações erradas para o público. Então a opção correta é a letra D. Essas duas estão erradas porque ela não é azimutal. Né? E aqui, pela projeção, você vê que não é possível se jogar dados errados, a projeção que tirou até parte dos oceanos. Terceira questão. Spertex mais atual, 2022. Uma projeção cartográfica é o resultado de um conjunto de operações que permite representar no plano, tendo como referência paralelos meridianos, os fenômenos que estão dispostos na superfície esférica que é o planeta. Aí tem a fonte. Sobre projeção cartográfica, pode-se afirmar que primeiro item, o que diz o primeiro item? A projeção conforme é aquela que preserva o tamanho da área, porém com alterações das formas, ou seja, os ângulos não são idênticos aos do globo terrestre. Como exemplo, a projeção de Mercator. Né? Então esse item, o primeiro, ele é o quê? Falso. Porque a projeção conforme, ela mantém o quê? O formato, mas a área, basta ver aquele exemplo da Groenlândia que eu comparei na aula passada com o Brasil, que ficou quase 4 vezes maior. O item 2. Na projeção equivalente, as áreas mantêm-se idênticas ao do globo terrestre, daí o nome equivalente. Porém, há distorção das formas quando comparada com a original, como por exemplo a projeção de Petri. Então o item 2 está extremamente correto. 3. Na projeção afilática, as áreas e as formas são preservadas. Não, eu acabei de falar que elas são distorcidas. Então o item 3 é falso. E o 4. A projeção equidistante é geralmente utilizada para fins específicos. As distâncias, quando traçadas no centro da projeção, são precisas, porém há distorções nas formas nas áreas. Ok. Então a opção correta é a letra P. 2 e 4 são as verdadeiras. Outra questão da SpaceX. Essa mais recente que eu tenho, mas nas nossas aulas de revisão, a gente vai colocar outras questões, principalmente no último concurso. Então aqui nós temos que atentar para um detalhe. Quando você vê os dois mapas, projeção A e B, você tende a pensar que um é o mapa de Mercator e o outro é de Adolf Petri na visão terceiro-mundista. Mas aqui ele coloca na própria fonte o mapa A, é a projeção de Mercator, e o B é a projeção de Gall-Petri. Então a projeção de Gall-Petri, na verdade, é a projeção que foi elaborada no passado e Petri vai repetir depois. A gente vai observar exatamente que essas duas projeções estão na categoria de projeção cilíndricas, né? Todas elas apresentam deformações. Mas vamos ver o que diz o item primeiro. A projeção A, apresentada no momento histórico da expansão marítima e comercial europeia, caracteriza o modelo de projeção cilíndrica, aqui como é Mercator, a projeção, digamos o quê? Com o nome projeção conforme, né? O item 2. O que diz o item 2? A projeção A, que é
Mercator, pelo seu caráter marcadamente eurocêntrico, mostra que as projeções, além de soluções matemáticas, podem ser caracterizadas também como produtos culturais. Aí a opção correta, a 3 é correta. Eu pulei a 2. As projeções A e B, com suas características, podem ser consideradas representativas de projeções cilíndricas conforme. Aí não podemos considerar porque ou uma é conforme ou outra é equivalente. O item 4. O que diz item 4? A projeção B, embora eurocêntrica, já publicada no decorrer do século XX, no contexto em que o seu autor sustentava a sua projeção com base em argumentos políticos sobre a luta pela igualdade e pelos povos. Ok. E a última, as projeções A e B. Embora indicativa de projeções cilíndricas, representa a escolha de uma mesma solução matemática. Se você tem dois critérios distintos, você tem diversas formas ou de deformação ou de preservação de áreas, esse item está contraditório, né? Até porque ela vai representar uma área curva no plano. Então a opção correta são esses dois itens, 3 e 4. Nós vejamos as questões do Enem. Essa lá de 2012. Também abordando hoje só essa parte de projeções. Então é a questão 5. Os mapas árabes ainda desenhavam o sul em cima e o norte embaixo. Nada de contramão. Até porque essa questão do norte em cima ou sul em cima depende do ponto de referência. Eu estou no Brasil nesse momento, nós estamos no hemisfério sul. Se eu for dizer que o Japão está aqui para cima, eu estou falando errado. Aqui em cima tem o teto dessa sala, depois a atmosfera terrestre. O Japão está aqui embaixo. Então, dependendo do referencial, está o norte em cima ou embaixo, não há problema. Agora, se você trocar o norte para em cima e colocar o norte para baixo e o sul para cima, lembrar de trocar também o leste-oeste. Então aqui nós temos exatamente, o mundo era como um corpo, ao norte estava o rosto limpo, que olhava o céu, ao sul estavam as partes baixas, sujas, onde iam para imundície. E os seres escuros, que eram a imagem vestida dos luminosos habitantes do norte. Isso aí é uma questão mesmo de ideologia. Isso aí é, como se fosse assim, a ideia de superioridade que veio na época também do eurocentrismo. Aí diz assim, a confecção de um mapa pode significar uma leitura ideológica do espaço. Assim, a projeção de Mercator, muito utilizada para a visualização dos continentes, caracteriza-se por... Qual é a característica dessa projeção de Mercator? Apresentar o hemisfério terrestre envolvido por um cone? Não. Se aqui é uma projeção cilíndrica, ela não pode ser cônica. Então, o primeiro item, o A, está errado. Item P. Apresentar o hemisfério terrestre, não, representar as formas e as superfícies dos continentes proporcionais à realidade. É só você ver aqui, o caso mais citado. Né? Você vai ter uma área gigantada, mesmo que o continente mantenha o seu formato. Então o B também está errado. Alterar a forma dos continentes preservando a área. Seus paralelos meridianos formam ângulos retos. Então aí a letra C também está errada. Alterar a forma dos continentes preservando a área, né, é exatamente se tenha um continente com a forma correta, as dimensões é que se tornam bem maiores. O item D, a partir de um plano tangente sobre a esfera terrestre, seus paralelos meridianos são projetados a partir de um certo plano. Não, aqui você tem
planisfério completo, né? Não é a partir de um certo plano, é o planisfério como um todo, e que não é tangente. Você tem aqui exatamente o Equador cruzando com o Greenwich e tem exatamente esses 4 hemisférios. E a letra E. Conservar as formas, né? Quer dizer, o formato dos continentes estão aqui, mais distorce a superfície das massas continentais e seus paralelos meridianos formam ramos retos. Está correto. Mas mesmo assim, quando a gente interpreta essas projeções, o vestibular deveria ter colocado aqui a real projeção de Mercator, porque a Antártica aqui, ela nem está distorcida, que ela não é uma faixa de terra alongada. Na época que essa projeção foi idealizada e se tornou algo concreto, lá em 1569, se você olhar os mapas da projeção de Mercator, lá de 1569, você só vê o continente América e o Velho Mundo, que é a África, a Europa e a Ásia. Isso aqui não aparece. Então devia ser interpretado no vestibular a projeção real da época. Porque aqui você, observando o que está escrito aqui, o continente Antártico, ele vai ferir algumas observações que foram feitas quando a projeção foi elaborada ou formulada em 1569. E aqui nós estamos no ano 2026. Agora a questão 6. Bem, aí nós temos também do Enem 2017. Aqui essa questão está mais do que simples. Aqui diz assim, ó: a projeção cartográfica do mapa configura-se como hegemônica desde a sua elaboração no século XVI. Você já sabe que é a projeção de Gerard Mercator. Hegemônica por quê? Porque ela vem com a ideia do eurocentrismo. Então a questão 6 diz aí, a primeira letra A redução comparativa das terras setentrionais. Não, é? Por quê? Porque você vê aqui, ó, aqui está o Equador, aqui você tem uma distorção gigante. E parte do que é norte não está no norte. Está no centro do mundo, é norte, mas as latitudes não são as mesmas. Manutenção da proporção real das áreas representadas. Só ver aí o formato dos continentes. Também está errado. Né? Consolidação das técnicas utilizadas das cartas medievais. Aqui já é idade moderna. Valorização dos continentes recém-descobertos pelas grandes navegações. Isso aqui só a América, né? E a valorização ainda é a Europa. E aí a última é a opção correta, né? A 6, a letra E. Aí você tem aqui exatamente uma projeção que os paralelos e os meridianos, eles formam ângulos retos. Opção correta, letra E. Bem, pessoal, agora na próxima aula a gente continua com o assunto do programa. Vamos deixar a cartografia agora só para a aula de revisão. E na próxima aula a gente vai entrar com a questão ambiental, com a parte de urbanização no Brasil, urbanização no mundo. E aí seguiremos à frente com o nosso programa até as vésperas da prova. Então até a próxima aula.